capítulo 8, e vamos ler a partir do versículo 40. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro, Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, diante da Tua palavra. Senhor, porque cremos nela, cremos, ó Deus, na manifestação do Seu amor, cremos, ó Deus, na manifestação da Tua fidelidade. E o que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor esteja à vontade para trabalhar em nosso meio, abre o nosso entendimento, o nosso coração. Ministra-nos, Pai, naquilo que o Senhor tem propósito, Senhor, nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vai sem som. Amados, nós estamos diante de um relato e nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições, algumas palavras que Jesus ele dispensa em favor da vida desse príncipe da sinagoga. É interessante que a gente já começa a ler o relato dizendo que quando Jesus voltou, já tinha uma multidão à espera dele, e entende-se que ele voltou ali para a circunvizinhança, ali às proximidades de Cafarnaum, e já tinha um povo ali à sua espera. E dentro daquela multidão, nós temos o destaque no primeiro versículo de um príncipe da sinagoga, de um oficial, de alguém com uma relevância social, de alguém que tinha sua importância ali para a comunidade. E ele chega diante de Jesus
e se prostra e clama e suplica e roga em favor da sua filha que tinha quase 12 anos e estava à beira da morte. É interessante porque Jairo é como se hoje a gente pudesse colocar, talvez assim, como um ancião mesmo, aquele que liderava, aquele que preparava a liturgia do culto, cuidava de toda a questão da sinagoga, e ele era uma pessoa de eminência, ele era uma pessoa de destaque, mas o que o texto vai nos dizer é que quando ele se põe diante de Cristo e ele se vê diante da dificuldade da filha doente, ele olha para Cristo e simplesmente abandona o seu título, abandona a sua posição, ele abandona a autoconfiança e vai dizer assim: Senhor, Jesus, se o Senhor não for à minha casa, a minha filha morrerá. E aqui, meus amados, é a primeira questão que nós devemos aprender. Diante de Deus, nós cantamos nessa tarde: Senhor, os teus olhos revelam que eu nada posso sentir. Amados, nós não podemos nada sem o nosso Deus. E outra coisa que é fato é que não é porque era alguém da sinagoga, não é porque era um príncipe da sinagoga, não era porque alguém que tinha cuidado com as coisas do Senhor, não é pelo fato dele ser um homem temente ou fiel que as tribulações e as dificuldades deixaram de achegar na vida desse homem. Não é porque nós estamos aqui nessa tarde, não é porque participamos da ceia do Senhor, não é porque vimos as orações, não é porque cantamos e louvamos, lemos a Bíblia e temos os nossos momentos de comunhão com Deus, que nós estamos simplesmente blindados e livres, exímios de qualquer dificuldade que venha nos acometer, porque nós lemos na palavra do Senhor que tanto a chuva como o vento e a tempestade veio tanto sobre a casa do justo, veio tanto sobre a casa do homem prudente, veio tanto sobre a casa do homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha, como também do homem tolo e do homem insensato. Não há diferença a essas eminências da minha vida, da sua vida ou daquele que ainda não está em Cristo. Mas a grande diferença que nós temos em passar por dificuldades é porque nós conseguimos ver em Cristo a nossa esperança. É porque nós conseguimos enxergar que de fato o Senhor Jesus Cristo é Deus acima de qualquer Deus, e é nele em quem nós podemos depositar a nossa confiança. E é por isso que não há motivo de nós olharmos para nós e dizermos assim: vai ter que estar assim, vai ter que acontecer, porque eu não dou conta, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Meus amados, quando as nossas possibilidades humanas cessam, é porque nós temos outras possibilidades em Cristo que não cessam e que estão em nosso favor. E é por isso que ele se prostra diante dele. Eu não sei como é que é a imaginação de vocês, mas a minha é muito fértil. E eu imagino aquele homem assim, realmente, no meio daquela multidão toda, pouco se importando. Quem é que falaria com ele? Talvez ali como cego, que gritava: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aqueles que estavam na multidão diziam assim: para que você está gritando? Quem é você para gritar? Você acha que Jesus vai disputar homem? Cala a boca. E ele dizia assim: Ei, eu estou aqui, ó Jesus. Ei, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você sabe por quê, meus amados? Porque quando nós temos os nossos olhos fitos no Senhor Jesus, nada disso daqui, nem na direita, nem na esquerda, nem no que está ali atrás, e nem no que está por vir, vai impedir que eu me achegue a Ele. E quando Ele se coloca, eu imagino Ele ali se deitando aos pés de Jesus e clamando assim: Jesus é o Senhor. Se não for o Senhor, não é mais ninguém. Tenha misericórdia de mim. E é interessante que a tradição dizia que uma menina aos 12 anos não é como as meninas que fazem 12 anos na nossa época, mas é uma menina que já estava ali prestes para um casamento. Essa era a tradição. Ou seja, a vida daquela menina ali estava
à beira de dar um estalo, e tudo ia acontecer, e de repente o pai vê aquela menina na condição da morte. Então é totalmente compreensível o seu clamor e o seu desespero. Mas mais notório do que a posição de Jairo e a atitude dele é a resposta de Jesus. Lucas não traz uma resposta assim, talvez tão explícita, mas é implícita, e a gente entende quando nós lemos o versículo que diz: e indo ele, e a multidão o apertava. Igreja, é como se Jesus tivesse dito assim: ei, Jairo, estou contigo nessa e não abro mão. Que é assim que o brasileiro fala. O brasileiro fala assim: estou contigo nessa e não abro mão. E é isso, e foi isso que Jesus falou. Jairo, eu estou contigo, eu vou contigo. Eu vou até a sua casa, homem, vou ter com a sua filha. E Jesus responde assim: eu estou contigo, eu vou com você. Mas é interessante que nós imaginamos essa situação, e Jairo deve ter naquele momento recebido aquela palavra como uma palavra de conforto, uma palavra de alento, e dizendo assim: ai, graças a Deus, Jesus vai à minha casa. Mas o que o relato nos diz é que quando Jesus ia, e a gente imagina essas ruas bem apertadas, e aquele tanto de gente, porque era muita gente, e de repentemente alguém toca em Jesus. E aí aparece uma outra história no meio da história. Começa a ter um relato de uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade de fluxo de sangue. E há algumas discussões, uns dizem que não era um sangramento durante, de fato, 12 anos ela sangrava, mas que aquilo ali realmente já tinha desgastado muita saúde. E Lucas, como médico, vai dizer: médico nenhum poderia curar. Se era há 12 anos sem parar, ou se era por etapa, isso pouco importa. O que importa é que aquela mulher sofria há 12 anos. O que importa é que aquela mulher já era uma mulher excluída da sociedade. Aquela mulher ali já gastara tudo que tinha, mas ela teve a mesma esperança e disse assim: se eu ao menos tocar, porque eu sei que pela lei ele nem pode tocar em mim, mas se eu chegar a ele, isso é suficiente. E ela toca, e dali sai a virtude, e aquela mulher é curada. E eu até penso que como isso aconteceu, ninguém estava a par, ninguém sabia. Jairo foi continuando com Jesus e estava tudo bem. Até que Jesus para aquela multidão e diz assim: ei, alguém me tocou. Alguém me tocou. E Pedro, claro, Pedro é sempre o primeiro, muito afoito. E ele diz assim: claro, Jesus, nós estamos aqui num aperto, um tanto de gente perto da gente. A gente mal consegue se mexer. E o Senhor pergunta: quem te tocou? É claro, meu Jesus. Claro que você foi tocado. E Jesus disse assim: não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Porque eu sei que de mim saiu virtude. Ei, quem foi que me tocou? Quem me tocou? E aquela mulher que teve uma atitude em fé oculta, para que ninguém visse, ela sente a necessidade de se expor. E ela falou assim: realmente não vai ter como passar batido. Ele percebeu, e ela falou assim: fui eu. E a Bíblia e a palavra do Senhor vai nos dizer que, tremendo e temendo, ela se põe diante de Cristo e fala assim: eu te toquei. E Jesus, ele falava com aquela mulher: mulher, tua fé te salvou. Mas você sabe o que acontecia? Jesus saiu mesmo para quê? Para ir à casa de Jairo. Porque ele também tinha uma urgência. Ele também tinha uma causa. Ele também tinha um clamor que já tinha colocado diante de Cristo. E que mais do que isso, e que Cristo disse assim: eu vou ter contigo com ela, meu Jairo. Mas de repente tudo isso acontece. Imagina como é que Jairo não deve ter ficado. Como nós ficaríamos, irmãs? Eu não sei os homens, mas eu tenho certeza que as irmãs desse lugar ficariam no mínimo assim: não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Nossa, uma mulher tocou, nossa, nem para ter sido um homem, vai falar até o outro dia porque que tocou. Oh, Jesus, não vai dar tempo não, amor. E eu imagino a aflição do coração daquele homem. O fato dele ter visto
tempo passar. E ele sabia que quanto mais o tempo passasse, mais risco a sua filha teria. Mas o que Jairo não podia se esquecer, e o que nós não devemos esquecer, amados, no decorrer da nossa caminhada, é que nós temos um Cristo que está a caminho. Nós temos um Cristo que, além de estar a caminho, Ele está no caminho conosco. E eu vou te falar uma coisa: quando nós temos um Jesus, quando nós temos um Deus como o nosso Deus, só o facto dele estar no caminho conosco, nós temos o consolo, o amparo suficiente para prosseguirmos. Ele não pode passar a hipótese da nossa cabeça de falar assim: chega, vamos desistir, porque ele está no caminho. Por muitas vezes nós temos causas e colocamos essas causas diante do Senhor. Por mais que nós não saiamos de lá com aquilo que nós buscávamos, exatamente como buscávamos, nós também não sairemos de mãos vazias. Quando Paulo ora e roga ao Senhor, e ele fala assim: Paulo, a minha graça te basta. E por muitas vezes o Senhor vai falar conosco: agora não, mas a minha graça te basta. Agora não, mas as minhas misericórdias são a causa de você não ser consumido. Agora não, mas esperei com paciência. Agora não. Ele está no caminho. O que nós não podemos perder de vista é que o nosso Cristo está no caminho conosco. E outra coisa, não é porque Jesus parou e curou que aquilo ali foi diminuído de Cristo. Ah, pronto, Jesus já podia gastar todo o poder que ele tinha, porque ele já fez, já curou essa mulher, agora já não vai sobrar mais para minha filha. Não, o poder do nosso Deus, ele não mingua, ele não diminui. Não é porque outrora o Senhor fez na sua vida que ele não pode fazer de novo. Não foi porque o Senhor já te livrou de grandes coisas que agora já acabou a sua ficha com ele, você já não tem mais senhas, chega, agora já esgotou. Não mingua, não acaba, porque ele é o próprio poder. E outra coisa, meus amados, o exercício da fé, ele não é apenas momentâneo, mas ele é prolongado e é processual. Jairo exerceu a fé para se prostrar diante de Jesus e falou: Jesus, venha comigo. E quando Jesus disse: Jairo, eu vou contigo, a fé dele ali não se esgotou. Mas ele continuou no exercício de fé. Ele prosseguiu em fé. E é assim que nós devemos fazer. A nossa fé, ela não é somente um utilitário momentâneo. Ah, aconteceu agora, eu vou orar: Senhor, eu estou exercendo minha fé, estou orando em Ti, pronto. Mas que isso seja constante durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada. E eu imagino que por mais que Jesus estivesse a demorar porque parou em favor daquela mulher, vamos dizer que humanamente as coisas ainda estavam sob controle. Por quê? Porque a filha dele até então não tinha morrido. Mas o que diz a palavra do Senhor é que enquanto Jesus falava àquela mulher, chegou um príncipe lá das sinagogas, um dos de Jairo, e disse assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, não, porque a sua filha já morreu. Agora, irmãos, imaginemos essa notícia. Ó, Jairo, você fez a sua parte. Você veio até Jesus, você clamou, você exercitou a sua fé, mas agora já não adianta mais, acabou. É como se ele tivesse falado assim: fim de jogo, Jairo. Pode desistir. Volte para sua casa e já vai plantear com os que estão plantando. Mas é interessante
imediatamente Jesus se vira para ele também. E diferentemente desse príncipe, ele vai dizer assim: Jairo, não temas, crê somente e será salvo. Mas antes disso, eu quero que a gente olhe para a situação de Jairo diante da notícia concreta de que a sua filha tinha morrido. A má notícia não trouxe consolo, com certeza trouxe agonia, muita agonia. Trouxe dor, trouxe desesperança. E Jairo estava diante agora não mais de uma possibilidade, mas ele estava diante de um fato. A morte já não era uma possibilidade, mas a morte era um fato. E é aí que a gente precisa entender duas coisas. Quem são as circunstâncias? Ou o que é a circunstância diante de Jesus? O que é a circunstância? O que é a tribulação? O que é a dificuldade diante do nosso Deus? E a primeira pergunta que nós poderíamos fazer é a seguinte: a circunstância, ela diminui ou ela aumenta as chances de Jesus poder realizar alguma coisa? É a circunstância que olha para Jesus e diz assim: Jesus, como ainda não morreu, o Senhor tem chance de fazer alguma coisa. Ou nós poderíamos dizer: é a circunstância que tem o poder de legitimar ou ilegitimar Jesus e o poder de Jesus. A circunstância pode dizer: Jesus, o Senhor tem poder até aqui, até a doença, mas depois da doença o Senhor não tem mais, agora é morte, então agora o Senhor já não tem mais poder para curar. Ou dizer que é a circunstância que controla Jesus. Meus amados, todas as vezes em que nós estamos em dificuldade, todas as vezes que nós estamos em tribulação, todas as vezes que nós estamos em conflito, que a nossa ansiedade toma conta da nossa mente, toma conta do nosso coração, nos rouba as forças. A gente, por um momento, talvez muito assim, rápido, a gente acha que a circunstância pode ordenar alguma coisa a Jesus. Mas quando nós nos lembramos do episódio da grande tempestade, em que Jesus está na proa do barco a dormir, e que os seus discípulos estão apavorados, e eles vão lá e falam assim: mestre, e aí? Não importa não que nós morramos? Porque nós vamos morrer, Jesus. Olha só essa tempestade. Jesus levanta do barco e diz assim: vento, calme. Tempestade, acalma. E aí a gente olha para isso e pergunta à igreja: quem é que tem poder de ordenar? Foi o vento que falou assim: não vou calar não, porque quem manda aqui sou eu? Ou a tempestade disse assim: não vou acalmar porque eu sou a tempestade? Não, a palavra do Senhor nos diz que o vento para e a tempestade cessa a ordem do nosso Deus. Não é a circunstância que determina quem é Jesus. Não é a circunstância que legitima Jesus. Não é a circunstância que legitima Jesus. Não é a circunstância que diz se ele pode ou não pode. Mas é Jesus que diz: eu posso, eu quero, eu faço. O controle está nas minhas mãos. E é por isso que ele vira para Jairo e diz assim: Jairo, não temas. Ele está dizendo assim: não tenha medo. E ele vai dizer: não tenha medo. Por quê? Porque o medo é o vilão da nossa fé, irmãos. O medo é o vilão da nossa fé. Se tememos, não exercemos a nossa fé. Mas a nossa fé é a prova. Se tem a situação
prova, tá aqui. E não temos medo. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, tenho-vos dito isso, para que tenhais paz. Quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não está fazendo isso para que nós tenhamos medo. Ai, Jesus disse que eu vou ver em tribulação, eu vou ficar cheio de medo. Não é isso. O versículo começa dizendo o quê? Eu tenho dito isso a vocês para que vocês tenham paz. Jesus está dizendo assim, olha, eu estou falando, eu falo que vocês terão dificuldades nesse mundo, não é para que vocês fiquem apavorados, é para que vocês tenham paz, porque eu já venci o mundo, tenham paz. E depois ele vai dizer mais, quando Deus fala a Josué, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas não fica só aí não. O salmista também vai dizer assim, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. E nós cantamos essa tarde, tua fidelidade é grande. Tua fidelidade é grande. E é por isso que nós podemos dizer assim, quando eu temer, eu hei de confiar em ti, porque a tua fidelidade é grande. Senhor, a tua fidelidade é grande. A tua fidelidade é grande. Amados, isso é exercício de fé. É nós olharmos para a nossa dificuldade e dizermos assim, eu sei que a fidelidade do meu Deus é grande. Eu sei que o meu Deus se levantará por mim. Eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Senhor, a minha esperança está posta em ti. E depois nós vamos falar, vamos ver outro versículo que diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O salmista depois vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meu amado, eu não sei o que a dificuldade tem te fazendo esquecer, mas nessa tarde nós estamos aqui para lembrar que nós temos um Deus que está no caminho conosco. Aleluia. Nós temos um Deus que não nos abandona. Aleluia. Nós temos um Deus que não nos deixa só, e mais do que isso, nós temos um Deus que diz todos os dias para a gente, para que nós não tenhamos medo. E depois ele fala também, Jesus vai dizer, olha, e crê somente. E tem um texto, uma frase de um grande pregador, Spurgeon, que ele vai dizer assim, a fé provada traz experiência. A fé aumenta em solidez, confiança e intensidade à medida que é exercitada na tribulação. E ele termina dizendo, a fé é preciosa e o fato de ser testada também não é. Quando eu li isso, você sabe o que eu pensei na mesma hora? Eu falei assim, Senhor, obrigada. Obrigado por essa palavra. Porque só o fato de ser atribulado é um privilégio. Porque na tribulação que eu exercito a minha fé. E ela só te traz experiência, meu amado, porque você está em exercício com ela. E nós só podemos levar as marcas de Cristo no nosso corpo. Nós só podemos ser uma carta, só podemos ser testemunhas de Deus nessa terra, porque nós temos experiências de fé com
a minha fé em determinada tribulação, em determinada circunstância. E eu quero dizer nessa tarde para você, meu irmão, que Deus foi fiel. E Ele não foi fiel apenas na abundância, mas Ele também provou a fidelidade e o cuidado dEle na escassez. Ele também foi fiel e nos mostrou a bondade dEle nas nossas perdas, nas nossas frustrações. Essa é a grande possibilidade de fé que nós podemos exercer. Se a tua fé, meu amado, não está sendo testada, então não há problema nisso. Se você vive num mundo em que você não pode dizer, eu tenho um Deus em quem eu tenho crido, então há um problema. Então o privilégio de você ter fé é um privilégio? É um privilégio você poder dizer, creio em Jesus Cristo. Mas acima do privilégio de poder dizer que crê em Jesus Cristo, é de fato exercer a sua confiança em Jesus Cristo. E isso é só em dificuldade. E isso é em tribulação. E isso são as lutas diárias. Sejam as lutas físicas, sejam as lutas emocionais, sejam as lutas espirituais, sejam as lutas familiares. Qualquer que seja a natureza da sua luta, você precisa enxergar que há um Cristo em quem você pode crer e confiar. E aí Jesus chega à casa de Jairo. E aqui é outro ponto que a gente olha e fala assim, imagine isso comigo, igreja. Aquele homem recebeu uma má notícia, mas imediatamente ele recebe as palavras de consolo de Cristo. E nós estamos rodeados de boas notícias, igreja? Não. Nós estamos rodeados de má notícias. Se ligamos eu não ligo a televisão praticamente nunca, mas quando vamos ao ginásio bem cedinho, já paramos na... Qual é o nome? Esteira? Não, esteira não é. Passadeira. E já subimos na passadeira e já está lá as notícias. Só notícia ruim, só uma notícia. Nós também estamos rodeados de má notícias. Mas nós temos uma esperança. Eu não sei se aquele que entrega a má notícia tem a mesma esperança que eu tenho e que você tem. Mas o jogo não terminou pra gente. Ainda não terminou. Porque ele voltará. Amém. E quando ele chega à casa de Pedro, imagine ali, de certo já deviam ter as carpinteiras. As pessoas já pranteavam, já choravam. E quando Jesus chega à casa de Jairo, diz assim, por que vocês choram? Não chorem não. Ela não está morta, ela dorme. E o que eles fizeram? Isso. Riram. Claro que eles riram, igreja. Você sabe por que eles riram? Porque eles não podem nada contra a morte. Mas aquele que pode, ele diz, não está morta, mas dorme. Você sabe por quê? Porque Ele é o Cristo. E a última palavra vem do nosso Deus. Mas também não é todo mundo que vê, não. E Ele fecha a porta. E Ele fala assim, menina, levanta-te. E a menina levantou. E quando nós lemos esse versículo, imediatamente nós nos lembramos de Lázaro. Quando Jesus chega e as suas irmãs já estão esperançosas. Marta, ele ressuscitará, eu sei, naquele grande dia. Então me mostra onde está Lázaro sepultado. Você sabe por quê, meus amados? Porque o propósito não era apenas de dar vida a Lázaro, de curar Lázaro. O propósito era maior para aqueles que acreditavam no teu domínio de todas as coisas. Porque o que dizia a regra deles era que até o terceiro dia poderia haver ressurreição, mas depois do terceiro dia, não. E quando Jesus chega para dizer, eu sou o Cristo, é porque eu não... Já passou o tempo que vocês acham que poderia? Então eu chego no quarto dia.
Lázaro, vem para fora. E o que diz a palavra do Senhor? Que Lázaro saiu com vida. Quem entrega a má notícia é uma pessoa limitada, como eu e como você. Mas quando o Senhor ordena em nosso favor, Ele não é limitado. Ele não é temporal. Ele não é falível. Ele nunca foi derrotado. Ele não depende de mim. Ele não depende de você. Ele é a vida. Ele é o pão da vida. Ele é a porta. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Aleluia, Jesus. E nós não estávamos, meus amados, em condição muito diferente dessa mulher, dessa menina. A minha situação e a sua situação não era diferente dessa. Porque nós também estávamos mortos. Mortos em nossos delitos. Mortos em nossas transgressões. Mortos em nossos pecados. Mas foi esse Cristo que levou sobre a cruz. E nós não sabemos. E há um louvor que nós cantamos isso. Eu nunca saberei o preço que custou o meu pecado naquela cruz. E eu sei que Ele levou. E tem um hino que é uma letra muito rica para poder relatar esse momento. E é claro que eu não vou cantar. Mas eu vou falar. O quiser já até vir tocar calma. O sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá o seu grande amor. Ó morte, onde está a tua vitória? O Rei ressuscitou. E o que a palavra diz, amados, que foi este Cristo que venceu a morte por mim e por você. Aleluia. Foi este Cristo que mudou a minha condição, mas que também mudou a sua condição. E eu sei que o ano está a terminar, mas nós temos todos os dias um novo começo nesse Cristo. Aleluia. As nossas forças podem até se findar, mas nós temos um Deus em quem nós temos as nossas forças renovadas. Aleluia. E se a cruz, igreja, não for suficiente nas nossas vidas para que nós nos levantemos todos os dias como soldados prontos para ir até a volta do nosso mestre, nada adianta. Aleluia. Jesus não deu uma palavra apenas de ordem àquela menina, mas Ele fala a mim, fala a você. Aleluia. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Porque vocês estão vivos em mim. Levanta. Há esperança. Há esperança. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos o teu amor, Senhor. Aleluia. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas. Ensina-nos, ó Deus, a enxergar isso como a verdadeira razão da nossa vida, Pai. Porque a nossa esperança, Senhor, não pode estar nessas coisas que um dia acabam, um dia terminam, um dia cessam. Mas a nossa esperança está em Ti, Pai.
Ti, Pai, nessa